Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Determine a média, a moda e a mediana das sequências de números. E aí nós temos três sequências. Vamos começar com o item A. Calculando a média, vamos obter então, através da soma de todos os valores, a média aritmética simples. Para facilitar os próximos detalhes que deveremos determinar, vamos calcular a média utilizando-se dos números de modo ordenado. Vou colocá-los aqui em ordem crescente. Poderíamos também colocá-los em ordem decrescente. Salientando que para o cálculo da média não há necessidade de colocarmos em ordem. Porém, como nós vamos necessitar calcular a mediana, e na mediana os valores devem estar ordenados, então nós vamos fazer isso já, inclusive com as sequências seguintes. Então vamos lá, colocando os números em ordem, nós temos o 4, mais o 6, mais o 10, que aparece 3 vezes. Então vamos repeti-lo aqui, esse número de vezes. E mais o 11 e mais o 12. Se fizermos uma contagem simples, vamos ver que existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Então, a nossa média, que vamos representar, repito, por x barra, virá da soma dos valores do numerador, que aqui perfazem 63. Então, se nós somarmos o 4 com o 6, com o 10, com o 10, com o 10, o 11 e o 12, o total será 63 sétimos. Então, a média virá da divisão do 63 por 7, que nesse contexto gerará o número 9. Então, a média do item A será 9. Nós podemos, inclusive, calcular todas as médias antes, depois calculamos todas as modas, e em seguida determinamos todas as medianas. No item B, a média também virá pelo mesmo processo. Ou seja, vamos ordenar aqui os números, vamos colocar então o 2 mais o 2, mais o 5, mais o 7, mais o 7 e mais o 10. Dividido por, vamos ver quantos números tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Quando somarmos o 2 com o 2, com o 5, com o 7, com o 7 e com o 10, vamos obter como resultado 33 sextos. E ao dividirmos 33 por 6, vamos encontrar então 5,5 como resultado. Agora, calculando-se a média do item C, também colocando-se em ordem os números, nós vamos ter 1, mais o 2, mais o 3, mais o 5, mais o 6 e mais o 7. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Então, a média virá de somarmos o 1 com o 2, com o 3, o 5, o 6 e o 7, cujo resultado será 24 sobre 6. Então, ao realizarmos a divisão de 24 sextos, ou 24 por 6, obteremos como resultado o número 4. Muito bem, vamos prosseguir então. Na sequência é solicitada a moda. Então, a moda no item A será representada pelo número que mais se repete. Neste caso, é o número 10. Vejam que o 10 aparece 3 vezes. Então, a moda aqui é o número 10. Já no item B, se procurarmos a moda, vamos ver que o número que mais aparece aqui não é o número, mas são os números. Então, nós teremos um conjunto de resultados, ou seja, o número 2 faz parte desse conjunto e o número 7 também faz parte do mesmo conjunto. Por quê? Porque o número 2 aparece 2 vezes e o número 7 aparece 2 vezes também. Então, nós temos o mesmo número de vezes para cada um dos números aparecendo. Logo, ele é bimodal, ou seja, tem 2 modas. Já no item C, a moda, se nós verificarmos, é inexistente, pois nenhum dos números aparece mais do que uma vez. Portanto, aqui o conjunto será vazio, ou seja, a moda é inexistente. Agora, vamos em busca da mediana. Vamos representá-la por ME. No primeiro, no segundo e no terceiro item.
A mediana é aquele número que está no meio de uma sequência, ou seja, é o termo central. Como no item A nós temos 7 termos, nós descartamos os 3 primeiros e os 3 últimos termos. Logo, o termo central aqui será representado pelo número 10. Então, a mediana aqui, no item A, é o número 10. Já no item B, cabe salientar que nós temos uma quantidade de números que é par, ou seja, são 6 números. Se nós tirarmos 3 números para a esquerda e 3 para a direita, não sobra um termo central. Ainda assim, podemos calcular a mediana, que será representada pelos 2 termos centrais divididos por 2, ou seja, a média aritmética desses 2 números. Vamos fazer 5 mais 7 sobre 2. Lembrando que estes números devem ser ordenados antes. Essa é a justificativa de nós termos escrito aqui os valores antes para calcularmos a média, já de modo ordenado. Foi para ganhar tempo. 5 mais 7 é 12 sobre 2. Portanto, a mediana aqui vai ser representada pelo número 6. Então, vamos destacar já as nossas respostas. E finalizando, indo em busca da mediana do item C, também vamos descobrir que a quantidade de números é par. Então, não existe um termo central. Então, esta mediana virá de nós pegarmos os 2 termos centrais, 3 e 5, e calcularmos a média entre eles, ou seja, somarmos os 2 valores e dividirmos por 2. 3 mais 5 é 8 meios. Portanto, a mediana no item C vai ser representada pelo número 4. Ok, galera? Calcule a média ponderada, a mediana e a moda dos números 6, 8 e 4 com frequências 2, 3 e 5, respectivamente. Para calcularmos a média, podemos nos servir de um modelo matemático com as seguintes características. Então, nós temos x barra, que será a forma como vamos chamar esta média, igual a. E aí nós vamos multiplicar as frequências, ou seja, o número de ocorrências de cada um desses x pelo seu respectivo x. Então, vamos fazer a primeira frequência pelo primeiro x. E vamos somar com a segunda frequência, f2, vezes o segundo x, que é o x2. E mais a terceira frequência, vezes o terceiro valor de x, que vamos chamar de x3. E vamos, depois de multiplicarmos cada uma das parcelas e realizarmos a soma, dividir pela soma das frequências, ou seja, fi, ou melhor, f1 mais f2 e mais f3. Na prática, então, vamos preencher a nossa tabela. Aqui onde está escrito xi, nós vamos colocar cada um dos valores de x que queremos calcular a média. Então, nós temos ali o número 6 será o nosso x1. Então, vamos colocar aqui o número 6. O número 8 será o nosso x2. Então, o 8 aqui na tabela. E o número 4 será o nosso x3. E elencamos ele aqui. Vamos precisar também de algumas somas. Vamos destacar cada uma das frequências. Nós temos o número 2, o número 3 e o número 5 associados a cada um dos termos que já colocamos aqui na coluna do x. Somando-se 2 com o 3, obtemos o 5 mais o 5, o total será 10. Agora, resta para nós multiplicarmos valores de x individuais pelas suas frequências. Então, isso quer dizer que nós vamos multiplicar o 6 pelo 2 e vamos obter 12. O 8 vezes o 3, resultando em 24. E o 4 vezes o 5, resultando em 20. Precisamos somar esses valores e vamos obter, então, 12 mais 24, 36, mais o número 20, resultará em 56. Agora, indo para o cálculo da média, nós teremos, então, esta média que será igual. Notem que no numerador nós precisamos somar os valores já multiplicados, e é o que nós já fizemos. Ou seja, nós temos aqui o número 56. E precisamos dividir pela soma das frequências, e nós também já fizemos isto. Somamos as frequências, vamos dividir então
56 por 10. Portanto, podemos dizer que a média vai ser igual a 56 décimos, ou 5,6. Bem, nós ainda precisamos calcular a mediana e a moda. Vamos começar pela moda, que é a mais fácil. Então, quem é a moda destes números? Ora, é quem mais se repete. A moda sempre será o número que repete-se mais vezes. Nós temos então aqui o número 4, uma vez que frequência, aqui nós queremos que signifique, ou para nós vai significar o número de vezes que se repete determinado número. O número 4 aparece mais vezes. Ele aparece 5 vezes. Ou seja, a moda então aqui vai ser o número 4. E a mediana? Bem, para determinarmos a mediana, o que nós vamos fazer aqui, embora nós possamos fazer de outras maneiras, mas o que nós vamos fazer aqui, num primeiro momento, é listar estes números com suas respectivas repetições. E esta listagem deve ser realizada em ordem crescente ou decrescente. Na verdade, não importa, contanto que seja numa certa ordem. Vou preferir aqui a ordem crescente. Começamos então pelo número 4, que é o menor dos 3 valores de x. E ele repete-se 5 vezes. Então vamos colocar aqui que este é o cálculo da mediana. Então vamos lá. Vamos colocar o 4 repetindo-se 5 vezes. 4 uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes. O segundo menor número aqui é o número 6, e ele aparece 2 vezes. Então nós vamos colocar aqui o 6 uma vez, 2 vezes. Finalmente nós temos o número 8, que é o terceiro maior número. Vamos escrevê-lo então 3 vezes. Então 8 uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Apenas conferindo para vermos se fizermos tudo correto. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. E se conferirmos individualmente, vamos ver que eles estão nas quantidades atribuídas aqui a cada uma das frequências. Bem, então o que é a mediana? A mediana nós retirarmos dessa sequência de números o número central, ou o termo central da sequência. Como nós temos uma quantidade de números que é par, ou seja, nós temos 10 números, se nós fôssemos realizar essa separação, nós teríamos 5 números à esquerda, 5 números à direita. Nós não teríamos um número central. Então, esta mediana virá de nós fazermos o seguinte. Nós vamos fazer a média aritmética entre os dois termos centrais. Vamos chamar a mediana de ME. Vamos pegar o número 4, somar com o número 6 e dividir por 2. Então, a mediana virá de nós fazermos 4 mais 6 é 10 sobre 2. Portanto, esta mediana terá valor igual a 5. Ok, galera? Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. A média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é... Muito bem, aqui nós temos um caso em que será necessário calcular a média ponderada das quantidades de garrafas durante um determinado número de dias. E, de acordo com o texto da questão, são 60 dias. Vamos chamar de x, com a barrinha em cima, de média, nesse contexto aqui, aritmética ponderada. Para fazermos isso, então, nós vamos considerar que em 52 dias, vamos colocar aqui, ocorreram 0 garrafa, fora das especificações, mas em 5 dias, nós teremos 1 garrafa, então 5 vezes 1. Mas em 2 dias, ocorrem 2 garrafas, então 2 dias vezes 2 garrafas. E finalmente, em 1 dia, nós teremos 3 garrafas sem estar dentro das especificações.
e tudo isso dividido pelo total de dias em que este levantamento foi realizado, ou seja, dividido por 60. Então, x barra vai ser igual a 52 vezes 0, vai ser 0, mais 5 vezes 1 é 5, mais 2 vezes 2, que é 4, e mais 1 vezes o 3, que é 3. E toda a expressão dividido por 60. Em seguida, vamos ter x barra, que vai ser igual a 0 mais 5 é 5, 5 mais 4, 9, mais 3, 12, dividido por 60. Agora, dividindo-se 12 por 60, vamos obter 0,2. Isso significa que a média diária de garrafas fora das especificações é de 0,2. Se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item B se enquadra no resultado que acabamos de determinar. Ok, galera? O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho até novembro do mesmo ano. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que, se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011, apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso ocorreria já em... Muito bem, então vamos calcular o valor de dezembro, das unidades vendidas em dezembro, como diz o texto da questão, pela média aritmética dos meses anteriores. Vamos chamar esta média de x com a barrinha em cima. E aí, vamos realizar o somatório dos valores de julho até novembro de 2011. Bem, em julho nós temos 700, mais agosto nós temos 2.500, setembro nós temos os mesmos 2.500, outubro nós temos aqui 2.800, e finalmente, em novembro, nós temos 2.700. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5 meses, logo, esta soma será dividida por 5 para obtermos a média. Então, esta média virá de realizarmos a soma. Vamos fazer então a soma dessas unidades. Nós temos 700 mais 2.500, que será 13.200, mais 2.500 e 5.700, mais 2.800, 8.500 e mais 2.700, que resultará em 11.200. E dividindo-se este valor por 5, nós vamos ter, portanto, um valor de média para dezembro, que será igual a 2.240. Lembrando que este é o valor de dezembro. Agora, como nós estamos aqui tendo que considerar que haverá uma redução do número de unidades mês a mês, relacionado aqui à diferença existente entre dezembro e novembro, então vamos calcular essa distância, essa diferença. Faremos o seguinte, nós temos o valor de novembro e vamos diminuir do valor de dezembro. E vamos ver o que acontece em seguida. O valor de novembro, nós sabemos que é 2.700. O valor de dezembro, como é a média aritmética dos meses anteriores, e já calculamos, será 2.240. Então, a diferença entre os dois números resultará em 460 unidades. Agora, vamos estimar ou buscar qual é o valor em que este número de unidades será inferior ao número de julho. Para isso,
Vamos então mês a mês. Nós temos aqui, logo em janeiro, o valor que será igual ao de dezembro, 2.240, menos as 460 unidades de redução, resultando em 1.780. Já fevereiro, bom, nós temos que continuar porque os valores, o resultado que nós vamos encontrar nos valores dos cálculos deverá ser inferior a julho, de acordo com o que o texto da questão nos sugere. E fevereiro será 1.780 menos a redução dos 460, resultando então em 1.320. Já em março, vamos pegar os 1.320 e vamos retirar 460, resultando então em 860. Em abril, nós vamos retirar de 860 a quantia 460. O resultado será 400. Agora nós podemos realizar comparações. Como o valor de julho de 2011 é 700, janeiro não se enquadra, fevereiro também não, março também não, e abril, ou seja, em abril, nós vamos ter um valor de um número de unidades inferior ao número de julho, pois 400 é menor que 700. Então, respondendo agora à afirmação do diretor financeiro, que rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida essa tendência, isso ocorreria em abril, ou seja, a questão adequada, ou a correta, ou a que se enquadra no resultado que encontramos, é a letra D. Ok, galera? Os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. Os alunos P, J, F e M medem, respectivamente, 1,65 m, 1,66 m, 1,67 m e 1,68 m. E as suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogaram, respectivamente. Muito bem, vamos então, para tentar resolver esta questão, organizar as informações que nos foram dadas. Nós temos aqui, então, um grupo de alunos que joga futebol, que nós vamos chamar de F. Então, F é o grupo dos alunos que joga futebol. E esse grupo de alunos, nós podemos dizer que tem uma quantidade N. Vamos chamar de B ao grupo de alunos que joga basquete. E de acordo com o texto da questão, nós vamos verificar que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos e tem uma pessoa a mais do que no grupo de futebol. Então, no de basquete podemos dizer que existem os mesmos N alunos mais uma pessoa, uma vez que é uma a mais. Nós temos também outras informações aqui. Nós temos o valor da média, cujo número é 1,65. Nós temos a mediana, cujo valor, então a mediana, que tem valor 1,67. E temos ainda a moda informada, com valor 1,70. Bem, destacamos então as informações até o presente momento. Vamos continuar então com estes destaques. Nós temos ainda informações sobre os alunos P, J, F e M. Então nós temos aqui o aluno P, o aluno J, o aluno F e o aluno M, com alturas também informadas. Bem, respectivamente, elas valem 1,65 para P, 1,66 para J, 1,67
para F e, finalmente, 1,68 para M. Agora vamos verificar como vamos resolver esta questão. Aqui está sendo dito para nós que existe média, mediana, moda. Se fôssemos relacionar todos esses alunos, nós teríamos N alunos de um lado, mais um aluno central, e mais os outros N alunos do outro lado. Agora, vejam só, como nós temos a turma do basquete, que é uma a mais, podemos dizer então que ela pode ser representada aqui do lado direito da nossa informação. E os alunos do futebol nós poderíamos representar aqui do lado esquerdo. Agora, nós temos, de acordo com a tabela, a mediana já conhecida e ela vale 1,67. Então, já que a mediana sempre pode ser destacada quando a quantidade de números existentes entre uma relação é ímpar pelo elemento central, então nós temos aqui no meio a mediana. E essa mediana vale 1,67. E nós temos, claro, os N alunos do lado esquerdo, mais os N alunos do lado direito. Notem que nós não estamos fazendo cálculos com essas informações, nós estamos apenas representando. Então, eu não posso dizer, este número 1 virou 1,67. Não é isto. Este 1 aqui é a quantidade de números representando a mediana, que é um só. E aqui eu tenho o valor da mediana. Ok? Bem, vamos continuar então. Agora, indo para as informações dos alunos. Nós temos aqui um aluno que mede 1,67 m. E é justamente ele, o nosso aluno, da mediana. É o aluno F. Ora, como nós temos aqui alturas que não são iguais, nesse caso, nenhum dos outros colegas tem a mesma altura que o aluno da mediana, e 1,68 é depois, então, depois do F, nós vamos ter o M, cuja altura é 1,68. Como nós não temos alturas iguais, podemos dizer então que tanto P quanto o J estão antes do F. Agora notem também o seguinte, nós já realizamos uma pré-classificação. Da mediana para a direita, todos os alunos que nós tivermos representados jogarão basquete. E da mediana, 1,67, para a esquerda, todos os alunos representados jogarão futebol. Então, vamos pôr aqui fute e aqui basquete. Bem, agora, como nós estabelecemos a sequência P, J, F e M, de acordo com o que foi dado no texto, P, J, F e M, vamos até novamente destacar aqui, ó, P, J, F e M, já podemos dizer quem joga o quê. P é futebol, J, futebol também, F é basquete e M é basquete também. Agora, se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item C contém essa sequência: futebol, futebol, basquete e basquete. Então, letra C é o item que iríamos e que vamos marcar. Ok, galera? Então, com isso, nós concluímos mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes, se puderem e quiserem, retornem outras vezes, e até o nosso próximo estudo. Tchau!